Quero agradecer ao novo membro do nosso canal, a irmã Lília Lana, de Camboriú, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ela mora a 300 metros do pavilhão de Camboriú, da sede. Conhece bem o que é o sistema e está conosco aqui no canal, abrindo a mente, sabendo que lá nos Gideões Milionários não é o verdadeiro evangelho que está sendo pregado, né? Então, um abraço à irmã Lília, estamos juntos, o Pai te abençoe, a ti e a tua família, sempre. Meus queridos, Silas Malafaia lascou-se de cabo a rabo. Aí você me pergunta, pastor, por que o Senhor só quer ver os pastores se lascando? Não é isso. Não, mas o Senhor é contra, o Senhor ataca esses pastores. Quando eu saí do sistema em 2014, a primeira pessoa que disse que eu atacava os pastores foi a minha mãe. A segunda pessoa foi meu irmão mais velho, disse que eu atacava os pastores. Eu cheguei a perguntar para minha mãe, é com facão ou é com a espingarda? Eu fico na surdina, eu fico na encolha, na butuca, como diz o nordestino, atrás da moita para atacar os homens de Deus? Ou será que eu estou usando as escrituras para denunciar esses cães gulosos, né? Que a minha denúncia era que os pregadores estavam pregando sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebá nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração, restituição, e não pregava céu, inferno, dons, virtude, novo nascimento, a cruz, a salvação, vida eterna, galardões, o amor a Deus, amor ao próximo. Não pregava, era só prosperidade. Então eu estava atacando os homens de Deus, né? O que acontece é que esses chamados homens de Deus, eles são contra as escrituras e são contra o Messias. Porque na hora que eles falarem a verdade, o império deles cai. E o fluxo das riquezas deles para. O leite para, né? Eles que estão mamando nas tetas da ignorância das pessoas, transferindo todos os recursos para as contas deles, isso vai parar, as pessoas vão abrir os olhos, né? Pastor, por que você tem prazer que esse pessoal se lasque? Na verdade, não é que eu tenha prazer que eles se lasquem, eu tenho prazer é que esses sacana, quando eles são apanhados, a verdade aparece e as pessoas vão conhecerem a verdade e serão libertos. João 8:32. Mas o que acontece aqui? Agora tem um grupo de fanáticos, de gado cagado, né? Que gado é assim, vai lá gado, vem cagado, vai lá gado, vem cagado. Esse povo está muito cagado. Esse povo está muito polarizado, esse povo carrega bandeiras. E quando eu falo aqui que eu não faço parte do grupo da direita nem da esquerda política, aí eles ficam procurando alguma coisa para falar contra mim. Abra a tua mente. Vocês não veem que a elite global, ela banca ambas as campanhas dos candidatos a presidente e investe em quem eles querem. O garoto podre da propaganda da nova ordem mundial que mais se sobressaiu foi Lula. É claro que Lula foi botado lá por banqueiros, eles decidiram, lá na loja maçônica, eles decidem quem vai ser o presidente. As 13 famílias da elite global, os do andar de cima, eles decidem. Então, se a família de Bolsonaro começou um grupo aí que é chamado agora de uma organização criminosa, Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro, Silas Malafaia, por exemplo. Eu digo isso, é um documento agora da polícia, que está dizendo, né, da Polícia Federal, que está dizendo que é uma organização criminosa. Não adianta fazer nada, não adianta ir lá para os Estados Unidos, fazer com que Trump taxe o Brasil para coagir a justiça a liberar, digamos, o Bolsonaro, porque se fosse para escolher entre o ruim e o péssimo, eu escolheria o Bolsonaro, mas não adianta mexer, foi a elite que decidiu. E o Lula é um representante corporativo da elite global, e o Trump também, por mais que ele banque de moral e que pague de dono do mundo, do planeta, ele também é boneco do sistema, ele é fantoche do sistema. Não vai mudar nada, não adianta. Se a elite escolheu o Lula, é o Lula. Entende? É isso que acontece.
Mas aí, o que acontece? Dividir para conquistar é uma das metas da nova ordem mundial, da elite global, dos banqueiros internacionais, da ordem maçônica, cabalística e espiritualista, satânica. Aí dividir para conquistar, o povo fica dividido. Aqui no canal, quando eu falo que eu não sou da direita nem da esquerda, eu sou do direito, acredito no que é correto, né? Mas as pessoas ficam se polarizando, ficam se parcializando, ficam se dividindo em partidos e brigando. Gente, é isso que a elite global faz, dividir para conquistar, dividir as pessoas. E Jesus diz que um reino dividido não subsiste. Não, mas é assim mesmo, eu sou do Vasco, o outro é do Flamengo, né? Eu sou do Corinthians, o outro do Atlético Mineiro, eu tenho uma bandeira, a gente briga, a gente joga tijolo na cabeça do outro, tá errado. Ah, eu sou da direita, eu sou do lado dos evangélicos, e da esquerda, meu inimigo, a gente tem de bater, tá errado. Jesus fez isso. Jesus disse em Mateus 25, que um dia ele vai dizer, fui estrangeiro e me recebeste. Estrangeiro é de outra bandeira, tem de receber, tem de ser tudo, para que haja uma só nação e um só pastor. Mas as pessoas vão nessa jogada aí. Qualquer coisa que acontecer com Silas Malafaia, se ele estiver dizendo que é do lado da direita, aí aparece um monte de pessoa, você não é patriota, você não é patriota. A mesma coisa que ocorreu em 2005. Lá por 2005 para 2006 parece, que o Irã, um cliente meu da locadora, lá em Maracanaú, região metropolitana, eu trabalhava na locadora e ele chegou, o Brasil vai ser hexa, o Brasil vai vencer. Eu falei, eu quero que ele perca. Isso que é isso, rapaz, você não é patriota. Eu falei, mas essa é uma vitória ilusória. Vencer numa partida de futebol. Eu quero que o Brasil vença na economia. Que diminua os impostos que são mais altos do mundo, é que tenha mais trabalho, é que tenha mais saúde, tenha mais educação, mais segurança. Eu digo, mais investimento da FIFA, mas o Brasil investindo em estádios aqui, tirando o dinheiro dos impostos, privatizando as estatais, para os de fora tomar conta e investir lá fora e o dinheiro circular lá fora. E quando terminar a Copa do Mundo, pôr numa revista chamada Placar, o novo craque, o novo ídolo para as pessoas adorarem o cara, e o cara ganhar milhões e milhões e milhões e não é acrescentado nenhum prato de comida na mesa de ninguém. Abre os olhos. Você é que não é patriota, você é um idólatra, você é um apaixonado, você é um louco. Ele falou, é verdade, Frank, tu tem razão, eu não tinha pensado. Ninguém pensa. Um homem importante nos Estados Unidos escreveu um livro e disse, não queremos uma sociedade pensante, queremos uma sociedade servil. Então vamos lá. O que acontece é 15 de agosto, no aeroporto Galeão, lá no Rio de Janeiro, Silas Malafaia foi barrado. Começou uma investigação da Polícia Federal. Um documento lavrado de 121 páginas pela Polícia Federal, 3 delegados assinaram a decisão. Apreensão do celular, apreensão de passaportes, Silas não pode viajar, Silas ficou impedido de falar com o Bolsonaro e com Eduardo Bolsonaro, com pessoas do grupo que, segundo a polícia, se tornou um grupo criminoso, entende? E aí o seguinte, aí o Silas, ele dá um discurso para câmeras falando que o Alexandre de Moraes é um criminoso, e ele começa a citar leis, mas só que não é prova nenhuma contra o Alexandre de Moraes. O que acontece é o seguinte, se você é da direita, se você gostou que o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para tentar coagir o ministro Alexandre de Moraes e o STF, Supremo Tribunal Federal, a liberar o Bolsonaro, porque você é da direita, e Bolsonaro é o Messias, é o Salvador do mundo, e o pastor Silas Malafaia é servo de Deus, é pastor evangélico, está do lado do bem também, e for tentar isso, se você pensa que esse é o caminho, está errado. Jamais Jesus iria concordar com nada disso. E o Donald Trump tentar coagir o Brasil, obrigar com taxações para que a tentativa de golpe, se foi ou se não foi, é o que o relatório da Polícia Federal vê que aconteceu aqui, é errado. E Donald Trump invadir a soberania do nosso país está errado também. Não se pode fazer o certo pelo errado, tem que fazer o certo com o certo. Se você é apaixonado, mas tem de saber que não se pode ir pelo caminho errado. Então, pastor, então você é da direita ou da esquerda? Vá para baixo da égua, filho de uma égua, burro.
Eu digo direto aqui, eu explico, mas não entra na cabeça de camarão dessas pessoas. Será que só dá para entender direita ou esquerda? Não dá para entender um caminho correto? Se perguntasse a Jesus, Jesus, tu é da direita ou da esquerda? Ele diria, eu sou do caminho do Pai. Eu não vim de modo próprio, mas foi o Pai que me enviou. As palavras que eu falo é do Pai. O caminho que eu trilho é o caminho do Pai. Não, mas aqui você é do lado dos fariseus ou do lado de César. E diria, nem de um nem de outro. Mas você é inimigo ou é contra? Nem sou contra, nem sou a favor. Eu sou do caminho. Era isso, entende? Mas não tem jeito para esse pessoal. Aí, de vez em quando, um diz, você é do PT. Aí outro, meu amigo, você é de Deus, é do diabo. Aí eu digo, vai se lascar, filho de uma égua. Mas é isso mesmo, não tem jeito, cara. Então, o que que acontece? Silas Malafaia vai ser preso, não tem jeito. Porque antes do Silas Malafaia dar um discurso, falar contra Alexandre de Moraes, o que aconteceu do Eduardo Bolsonaro ir lá e falar sobre a questão da anistia e a questão da taxação, Silas, fazendo vídeo, falou algo a respeito e os vídeos vazaram. Então, o que a Polícia Federal juntou de tudo isso é que ele é um articulista, ele é um auxiliar, ele é um cabeça, é um líder que está com esse grupo. E agora ele está, da mesma forma, sendo investigado como alguém que está cometendo crime de coação, crime de obstrução de justiça. E aí é algo sério, né? Que possivelmente ele vai usar uma tornozeleira eletrônica rapidinho ou então vá direto para a cadeia. A investigação viu que o Silas é chefe da organização criminosa que está tentando coagir Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Foi isso que o documento de 121 páginas da Polícia Federal chegou a esse denominador, não é? Silas e Bolsonaro e Eduardo serão presos. Não tem jeito. Não, mas o senhor está falando isso, o senhor é da esquerda? Não sou de esquerda, nem sou de direita. Sou do direito, daquilo que é correto. Estou apenas mostrando o aspecto da notícia aqui, para você entender o que está acontecendo. Não, mas o Silas, ele vai ser preso em perseguição à fé dele porque ele é crente? Não, não é isso. É do envolvimento dele com Bolsonaro e com Eduardo Bolsonaro em respeito à justiça brasileira que está penalizando a esses homens por crimes que já está na lei, né? Já foi processado Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, que é só uma questão de tempo, ele vai ser preso, e o Silas Malafaia está indo contra o Supremo Tribunal Federal e contra o desembargador Alexandre de Moraes, que estão trabalhando segundo a lei, fazendo a função deles aqui no país. E aí o Silas, apesar de dizer que não é a favor da taxação brasileira, mas ele diz que tem de falar sobre anistia, ou seja, a respeito de um golpe, né, que foi projetado, a polícia viu tudo isso aí. Então não é perseguição religiosa, não é perseguição do Silas Malafaia, não é porque são vítimas, porque são da direita, não, não é isso. É o ocorrido que está na lei, está nas investigações, está no curso do processo e a lei está sendo aplicada, é só isso. Então, crime de coação no processo e crime de obstrução de justiça. É o que Silas está fazendo, né? Antes de acontecer, Silas falou em áudios vazados sobre sanções contra ministros do Supremo Tribunal. Eles sabiam o que ia acontecer, né? O que Eduardo Bolsonaro ele está querendo agora não é anistia, não é que o pai dele seja liberado, não. Ele está querendo uma intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil. O que ele quer é que seja removido o governo daqui e que os Estados Unidos venha intervir nisso aqui e quebrar a soberania ilusória do nosso país, que já não existe, porque aí ele estará livre da prisão. Porque o que acontece, ele não pode voltar para o Brasil, o deputado Eduardo Bolsonaro. Se ele voltar para o Brasil, ele vai ser preso. Ele planeja ir para a Europa, já falou, para ir para a Europa. Só que a Interpol, a Polícia Internacional, vai prender ele lá. Não tem jeito. E aí só resta uma coisa para ele, que haja uma intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil, para que tudo seja removido,
da forma que está agora, e aí eles possam continuar com isso aí. E Silas Malafaia está apostando nisso também. Mas aí, pastor Silas Malafaia, é porque ele é macho que ele está fazendo isso? Não. Silas fica do lado de quem dá mais. E se Lula e se Bolsonaro... Não, mas ele é do lado da direita. A direita, que é do lado dos evangélicos, ele é do lado quem dá mais. Pergunta Caio Fábio. Vocês conhecem a história do Silas, toda a história dele, né? Já falei aqui para não ficar sendo redundante. Silas começou bem. O genro dele era pastor no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus da Penha. Ele falou para mim, eu estive com ele lá na Assembleia de Deus do Bom Retiro de Jabes e Alencar. E ele era vice-presidente da igreja lá. Quando o sogro morreu, ele assumiu. E aí fundou o ministério que ele tem agora. E aí, o que aconteceu? Houve muita mudança. Antes daquilo, o Caio Fábio disse que o Edir Macedo, pregando as suas indulgências, pregando as suas heresias, não estava aguentando as palavras de Caio Fábio, que pregava um verdadeiro evangelho. Então, Edir Macedo, Silas, você tem um programa de TV, eu vou dar $40 mil para você bater no Caio Fábio. Ele tem de se calar, tem de deixar eu fazer minha bruxaria, né? E Silas pediu chorando a Caio Fábio que parasse, senão ia falar contra ele, porque ele disse, $40 mil é muito dinheiro, meu irmão. Então, sempre foi dinheiro. Então, assim, não justifica, porque se é do partido de direita, porque se é a favor da família, se juntar com um grupo para coagir o Brasil, a obrigar o Brasil a remover um presidente por outro, porque esse é o da direita, esse é o certo. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. É assim que está escrito. Meus queridos, quero que você veja esse vídeo e você vai ver claramente o que eu estou falando, né? Reflita, diga nos comentários o que você acha, cuidado com os comentários, porque cada comentário de hater que fazem aqui para encher o meu saco, eu vou fazer um reactzinho aqui, vou fazer uma paródia boa com personagens aqui para mostrar realmente quem vocês são, que escreve sem pensar, que fala sem pensar, né? Então, é isso. Vou deixar o meu abraço para todos vocês. Estamos juntos. Vamos para frente. Silas Malafaia tá lascado. E já vou dizer para vocês aqui, antes de qualquer coisa, Silas Malafaia será preso. Não tem como não ser preso. Pois bem, ontem à tarde para a noite, Silas Malafaia chegou ali no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, advindo de Portugal. E lá mesmo ele foi barrado pela Polícia Federal. Tinha uma ordem expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, a partir de um pedido da Polícia Federal, com assinatura de 3 delegados, e também do parecer favorável do Procurador-Geral da República. Desta feita, o ministro Alexandre de Moraes decretou busca pessoal em Silas Malafaia, a apreensão dos passaportes de Silas Malafaia e proibição de sair do país, bem como a proibição de se comunicar com membros da família Bolsonaro, especialmente o próprio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Pois bem, eu quero fazer esse parêntese aqui, que é muito importante, primeiro, para a gente derrubar as mentiras e factoides, inclusive ditas por Silas Malafaia, que mente e não sente. A Polícia Federal fez uma investigação e indiciou Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo, de obstrução de justiça, de organização criminosa e de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Polícia Federal indiciou Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro. E continua a investigação em relação a Paulo Figueiredo e continua a investigação em relação
a Silas Malafaia. Por isso que ontem a Polícia Federal pediu, aliás, não foi ontem, foi dia 15 de agosto, que a Polícia Federal pediu a busca e apreensão, proibição de Silas falar com outras pessoas e também a apreensão do passaporte, porque existe possibilidade de fuga de Silas Malafaia. E isso foi avaliado pelo Procurador-Geral da República, que disse: concordo com as medidas, para só então Alexandre de Moraes ordenar essas medidas. Isso é importante ficar pontuado. Por quê? Silas Malafaia está se fazendo de vítima e de perseguido religioso, assim como o Eduardo Bolsonaro, etc e tal. Mas reitero, 3 delegados da Polícia Federal assinaram o indiciamento e esses pedidos. E tudo isso teve a sinalização de acordo, de positivo, por parte do Procurador-Geral da República, para só então Alexandre de Moraes tomar a medida. Vou repetir, Polícia Federal pediu tudo isso e fez esse indiciamento dia 15 de agosto. Só foi decretada ontem as ordens pertinentes porque precisava do parecer do Procurador-Geral da República. Nem precisava, mas Alexandre de Moraes decidiu esperar o parecer do Procurador-Geral da República. E o parecer do Procurador-Geral da República foi positivo. Isso é importante, tão importante que eu vou te mostrar aqui o documento da Polícia Federal. Esse aqui é o documento da Polícia Federal pedindo o indiciamento de Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, e as medidas cautelares, busca e apreensão em relação a Silas Malafaia, busca pessoal para apreensão do passaporte e também 121 páginas, e também de proibição de falar com outros Silas Malafaia, notadamente Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. 121 páginas em que a Polícia Federal, vamos lá para o fim, para você entender, com muitas provas, áudios, vídeos, conversas de WhatsApp, a Polícia Federal conseguiu provas para indiciar Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia continua na investigação. Aos 3 delegados que assinaram o documento, delegado da polícia, diretor da inteligência da polícia, delegado Rafael, coordenador-geral da contra-inteligência, e Itauã, delegado da Polícia Federal. E o Leandro aqui, delegado da polícia, diretor da inteligência. Com muitas provas, áudios, documentos, conversas de WhatsApp, vídeos, muita situação aqui que comprova o quê, Andréia? Eu dei uma olhada em tudo. Eu dei uma olhada no documento da Polícia Federal. Tá aqui, o documento do PGR, que eu também dei uma olhada, vou te mostrar o documento do PGR. Se manifestando aqui, o Procurador-Geral da República, 5 páginas, em que ele concordou com as medidas adotadas pela Polícia Federal. Tá aqui, e ele concorda com tudo, Paulo Gonet, 15 de agosto. Aqui. E o que fala tudo isso? Eu disse agora para vocês, Silas Malafaia será preso. E eu vou repetir. Ele será preso. Segundo a investigação, o caminhar da investigação está levando para uma conclusão, que Silas Malafaia é o chefe da organização criminosa que está tentando coagir Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. As ações que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, tentando coagir o Supremo, coagir Alexandre de Moraes, chantagear, essas ações, ela tem um planejador, ela tem um organizador, e é Silas Malafaia. Por isso que eu digo e repito, Silas Malafaia será preso. Assim como a prisão de Eduardo Bolsonaro deve ser decretada. Ponto. Eduardo Bolsonaro, por que não foi decretada a prisão de Eduardo Bolsonaro, Andréia? Essa é a minha percepção de tudo que eu li e das provas que a Polícia Federal colocou no bojo do indiciamento de Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça,
organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Minha opinião, Eduardo Bolsonaro não foi decretada a sua prisão porque estão dando corda para ele. Estão dando corda para ele. E a minha percepção, se Eduardo Bolsonaro sair dos Estados Unidos, será decretada a prisão dele e ele será preso na Europa. Porque estão dizendo que ele já está preparando a caravana para ir para a Europa para tentar sanções contra o Supremo Tribunal Federal na Europa. Vou repetir, minha opinião. Polícia Federal, Procurador-Geral da República, Supremo Tribunal Federal está dando corda para Eduardo Bolsonaro e ele está enrolando essa corda no seu pescoço. E se ele sair do território da jurisdição dos Estados Unidos para ir para a Europa, ele vai ser preso pela Polícia Internacional, pela Interpol, que tem como chefe um delegado da Polícia Federal. Hoje é o chefe da Interpol no mundo. E a Europa, os países da Europa são signatários do acordo de respeito e de jurisdição da Polícia Internacional da Interpol. Essa é a minha percepção. Notadamente pelos delegados que assinaram o indiciamento de Eduardo Bolsonaro e de Bolsonaro. São experientes e têm adentramento grande em relação ao delegado que hoje é chefe da Interpol. A casinha para Eduardo Bolsonaro está armada. É só ele sair do território dos Estados Unidos. Por isso que não foi decretada ainda a prisão preventiva dele. Porque se for decretada a prisão preventiva dele, ele não sai dos Estados Unidos para ir para a Europa. Aí você fala, André, mas você está contando, aí ele não vai sair. Não, eu não tenho essa relevância toda, não. Não. Eu estou dando a minha percepção dos fatos, a minha opinião. Só isso. Mais nada. Mas o que eu acho? Eu acho é pouco. Em relação a Silas Malafaia será preso. Porque ele, como eu disse para vocês, nos documentos da Polícia Federal, do Procurador-Geral da República, ficou claro a sinalização de que ele é o chefe dessa organização que está tentando coagir o Supremo Tribunal Federal. Ele auxilia, ele organiza, ele planeja, ele fala como tem que ser, como tem que acontecer, para que haja a coação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de Alexandre de Moraes, do PGR, da Polícia Federal. E isso é crime. É o crime de coação no curso do processo, é o crime de obstrução de justiça. E como hoje já tem 4 investigados de organização criminosa, tudo vinculados à tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Só que tem um porém. Polícia Federal tem que ficar de olho. Aí você fala assim, Silas Malafaia pode fugir? Eu não acredito que ele vai fugir. Ele é arrogante demais para isso. Mas ele, novamente, ontem mesmo, no aeroporto do Galeão, ele deu entrevista aos berros e, novamente, ele ataca o Supremo Tribunal Federal. Aí ele fala que tem provas, aí ele começa a falar de artigos da Constituição e de lei. Como eu disse para vocês, isso não é prova. Provas são fatos, são documentos que comprovem que aquela ou aquela outra pessoa cometeu um fato criminoso, um ato criminoso ou não. Você gritar artigos de lei, artigos de Constituição, não provam absolutamente nada. Então, Silas Malafaia será preso. Pode ter certeza disso. E vai ser com a anuência da Polícia Federal e com o Procurador-Geral da República se manifestando positivamente. A postura dele ontem ficou muito clara. Depois que ele foi parado pela Polícia Federal no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro ontem, fez buscas pessoais e pegou celular, enfim, toda a situação, comunicou ele que a partir de agora está suspenso o passaporte dele e que ele não pode conversar com Bolsonaro, nem com Eduardo Bolsonaro, aí ele saiu aos berros de lá. Eu acredito que, muito possivelmente, daqui a pouco vai ser decretado o uso de tornozeleira eletrônica por parte de Silas Malafaia e que, concomitantemente, a próxima medida será a sua prisão. Mas, em relação a Silas Malafaia, eu tenho uma suspeita de que não vai ser nem colocado tornozeleira eletrônica, que ele vai ter a decretação da prisão dele direta,
Por quê? Porque ele é abusado. E ele coloca, os bolsonaristas e ele mesmo se coloca como se ele estivesse acima da lei. Como se ele estivesse acima da justiça. Porque ele é um líder religioso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que está sendo investigado é a pessoa Silas Malafaia, independentemente do que ele faz da vida dele profissional. Porque o cara é médico, o médico não pode ser preso, o médico não pode responder por crimes. Porque o cara é advogado, o advogado está acima da lei, não existe isso. Porque o cara é um pastor, um líder religioso, não pode ser responsabilizado? Que loucura que é essa? Aí ele está tentando vender a ideia de que é uma perseguição religiosa. É isso que ele está tentando fazer. Que é uma perseguição religiosa. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. De perseguição religiosa. É uma situação de lei, de justiça, de crime, de investigação, de inquérito policial, onde ele continua sendo investigado, o Silas Malafaia. E ser pastor não é escudo para aplicação da lei, para ser preso, processado e condenado. Aliás, ultimamente é o contrário, né? O que está tendo de pastor pedófilo, tarado por aí, que está sendo preso e responsabilizado. E Silas Malafaia não será diferente, não é diferente. Só que tem um porém. Quando Silas Malafaia tenta levantar os evangélicos, os seus fiéis, contra a Suprema Corte, isso é crime de coação no curso do processo de tentativa de obstrução de justiça. Por isso que eu digo e repito, Silas será preso. É interessante, essa galera, eles achavam que ia aprontar. Silas Malafaia há 4 anos. Que Silas Malafaia produz prova contra ele mesmo. Atacando a Suprema Corte e tal coisa. Até aí, antes de ter o processo contra Bolsonaro, digamos assim que vamos relevar. Mas a partir do momento que teve o processo contra Bolsonaro, e ele continuou fazendo isso, tentando levantar as pessoas contra a Suprema Corte, aí já é crime de coação no curso do processo e obstrução de justiça. Além disso, pelas conversas, Silas Malafaia sabia do que Eduardo Bolsonaro estava fazendo nos Estados Unidos. Ele tem áudio dele, conversas dele, em que ele falou antes de acontecer as sanções contra os ministros do Supremo, do PGR. Então ele, segundo a Polícia Federal e segundo o PGR, ele é uma espécie de coordenador auxiliar de todo esse grupo que comete coação no curso do processo, obstrução de justiça. Vamos ver a manifestação do Silas? E depois a gente vai ver alguns áudios. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu nunca vi um líder religioso ter o palavreado que Silas Malafaia tem. Isso eu vou te mostrar aqui também o Eduardo Bolsonaro conversando com Bolsonaro, xingou Bolsonaro. Tira as crianças da sala que eu vou falar. Tira. Não, é sério. Tira. Tira as crianças da sala. Pode tirar. Mas por que, Andréia? Porque eu vou colocar Silas Malafaia falando e vou colocar o palavrão que Eduardo Bolsonaro xingou o próprio pai. Isso é porque são de Deus, pátria e família. Eu fico imaginando se não fosse. O que eles não fariam. Vamos ver Silas primeiro, no seu jus esperneandi aqui, que vou repetir, Silas será preso em relação, assim que ele foi liberado no aeroporto pela Polícia Federal. Presta atenção. Democracia é essa? Isso é uma vergonha que estamos assistindo no Brasil. Eu sou um líder religioso. Eu não sou um bandido nem um moleque. Agora eu sei qual é a história. São mais de 50 vídeos
denunciando os crimes de Alexandre de Moraes. Todas as manifestações, eu cito a Constituição que ele rasga. Aqui, ó, para vocês, ó, eu dou artigo 5º, inciso... Peraí, eu já falei para vocês e vou explicar. Isso não é prova contra ninguém, gente. O que Silas Malafaia tinha que fazer, já que ele diz que são 5 anos, 4 anos, sei lá, de vídeos que ele faz denunciando Alexandre de Moraes, ele tinha que apresentar fatos. Vídeos de Alexandre de Moraes, tal, e não sei o quê, e tal. Ele tinha que apresentar fatos. Não. Ele fala que tem provas contra Alexandre de Moraes, faz os vídeos dele e começa a falar artigo 5º, inciso 4º, artigo 3º, inciso 5º, artigo não sei o quê da lei. Isso não é prova contra ninguém. O que é prova, Andréia? O que a Polícia Federal apresentou contra ele. Contra Eduardo Bolsonaro e contra Bolsonaro. Áudios, vídeos, documentos, conversas de WhatsApp provando os atos criminosos. Isso é prova. O que ele faz de falar de artigo de não sei o quê não é prova. Ah, não, peraí, não, é prova. Só que é prova contra ele. Porque se você diz que uma pessoa comete um crime, você tem que provar qual é esse crime que essa pessoa está cometendo. Se você não provar, você que está cometendo crime de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, ameaça, no bojo dessa situação, coação no curso do processo, estão tentando intimidar Alexandre de Moraes, obstrução da justiça, tentando atrapalhar as investigações e organização criminosa, porque já tem 4 que estão sendo investigados. 2 já foram indiciados, Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Paulo Figueiredo está sendo investigado ainda e Eduardo e o Silas Malafaia também. Então isso aqui é prova contra ele mesmo. Não é prova contra Alexandre de Moraes, porque não apresenta nada. Diferente do que a Polícia Federal apresentou e indiciou e do PGR concordou. Mas vamos continuar na fala dele aqui. No jus esperneandi. O 4, inciso 55, artigo 222, 220, parágrafo 2º, artigo 53, artigo 102, artigo... Cadê a prova, Silas? Ué, artigo, eu também tenho um monte de artigo de lei aqui que eu posso mostrar pra vocês. Artigo 5º, artigo 3º, artigo 17 da Limbit, que eu vou falar hoje ainda. Tá de coisa, vai. Mas cadê a prova, Silas? Só que ele continua, e eu acho bom que ele continua. A prisão dele vai vir rapidinho. Artigo 129, eu que sou criminoso. Isso é uma vergonha. O Brasil está caminhando para a venezualização. É uma vergonha. Isso é uma vergonha! Que país é esse? Que democracia é essa? Eu não vou me calar! Vai ter que me prender para me calar! Que democracia é essa? O seu pedido será atendido, Silas Malafaia. Coloca aí, meu querido. Silas, o seu pedido será atendido, porque você está dando causa a ele. E depois, Silas, não adianta se fazer de vítima, não. De pobre, coitado, lascado, perseguido, não. Porque você é peixe. Você, Silas, será pego pela boca. Além de documentos, áudios e tudo mais, viu? Agora, meu querido, vamos ver um dos áudios que a Polícia Federal conseguiu pegar. Vamos ver aqui e já coloca aí, Silas será preso. É questão de tempo. Não tenha dúvidas. Vamos ver esse aqui. Em áudio, a Bolsonaro, Malafaia critica Eduardo, teu filho babaca. O que aconteceu aqui, André? O contexto, vou te contar. Eduardo Bolsonaro tá aparecendo muito nos Estados Unidos, né? E tá incomodando muita gente, tal e coisa. E Eduardo Bolsonaro não gostou da entrevista de Bolsonaro, criticou Tarcísio, aí foi aquele entreveiro, aí o Silas falou que é para focar no STF, porque tem que focar no STF, entendeu? Aí chamou o Eduardo Bolsonaro de babaca e toda aquela situação. Mas esse aqui não é o pior vídeo ainda.
Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo está contigo. Deus está contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Ai, ai. Eduardo Bolsonaro falou do tarifaço e tal e coisa. E Flávio Bolsonaro deu entrevista e falou que era contra o tarifaço. Que, assim, para não prejudicar as pessoas, mas que tinha que ter anistia, que era anistia, que tinha que ter anistia porque era anistia. Aí pronto, aí o Silas Malafaia não gostou da fala do Eduardo Bolsonaro, que era a sanção, não sei o quê, tipo uma vingança. E o Silas Malafaia para colocar que não, que era uma troca, é anistia. Para tudo se tiver anistia. E foi esse o discurso de Flávio Bolsonaro. Aí Silas, então, falou que era para meter o cacete no Eduardo Bolsonaro e para parabenizar Flávio Bolsonaro, que era esse o discurso. Para todo o tarifaço, para tudo se tiver anistia. Ó a chantagem, ó a coação aqui. Tá entendendo, meu querido? E você viu o palavrão do pastor? Que pastor boca suja é esse, pelo amor de Deus? Misericórdia, tá amarrado em nome de Jesus. Vamos ver outro vídeo aqui, outro áudio. Bolsonaro diz que sem anistia não há negociação de tarifaço. Que é a prova cabal contra eles aqui, ó. O que eu mais tenho feito, Marta, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não ser onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso. Bom, aqui é réu confesso. Vamos colocar a cena. Você está sendo processado criminalmente pelo juiz Pedro. Aí você consegue, ali na vizinhança do Pedro, que o condomínio meta o cacete no Pedro. Uma articulação sua. Isso aqui é um exemplo pra você entender. Uma articulação sua, você descobre onde o Pedro mora, ele mora num condomínio fechado, e você consegue acesso ao síndico e tudo, você faz o inferno lá e consegue multas e multas contra o Pedro, o juiz que está te processando. Tudo isso debaixo dos panos você está fazendo, porque você está sendo processado pelo Pedro, o juiz. Você está sancionando ele, está metendo o cacete nele. Por quê? Porque você não quer ser processado. Aí, de repente, o juiz descobre que você que tá com mentira lá no condomínio para ele ser sancionado. Aí você acha que o juiz, o Pedro, vai fazer o quê com você? Vai mandar te prender e você vai responder por crime de coação ao juiz, que é coação no curso do processo. Você vai responder ainda por obstrução de justiça. E se porventura tiver o conluio de você, do síndico, do subsíndico e do porteiro, 4, você ainda vai responder por organização criminosa. Por que, André? Você fez tudo isso de sancionar ele junto com o síndico nessa organização para quê? Para tentar se livrar do processo criminal que você responde perante o juiz Pedro. É isso que está acontecendo.
Só que é com o juiz da Suprema Corte, onde juntou Bolsonaro, processado, Eduardo Bolsonaro, investigado, o outro também que é processado, o Paulo Figueiredo, e agora Silas Malafaia, investigado, se juntaram para tentar sanções contra o juiz da causa, no caso, o tribunal, que é o Supremo, para tentar livrar o processado Bolsonaro da justiça, do juiz, não Pedro nesse caso, mas Alexandre de Moraes. Você percebeu agora a gravidade da situação? Aí vem Silas Malafaia agora, que descobriu que está nessa trama, se fazendo de vítima, de perseguido religioso. E Bolsonaro se faz de vítima junto com Eduardo Bolsonaro e diz que são vítimas políticas, perseguição política. Eu dei esse exemplo aqui bem baixo, bem dentro mais próximo da nossa realidade, para você entender que é a mesma coisa. Por isso que eu digo e repito, o síndico, no caso do juiz Pedro, era o articulador. Aqui, Silas Malafaia, segundo o relatório da Polícia Federal e segundo o parecer do Procurador-Geral da República, pela manutenção dessas medidas cautelares contra Silas, disseram que Silas era o articulador, o organizador, o auxiliar, o cabeça. Por isso que eu digo e repito, assim como o síndico seria preso, Silas Malafaia será preso. E não tem nada a ver ele dizer que é líder religioso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, podia ser médico, podia ser pastor, pode ser advogado, pode ser quem for que vai responder. E ele continua sendo investigado. Vamos continuar aqui. Também expor, como você quer que eu me exponha, que não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém e estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não pede nenhuma, tenho certeza disso. Pronto. Porque o Silas Malafaia estava atiçando o Bolsonaro. Para Bolsonaro ir para o tudo ou nada, tiro, porrada e bomba. E Bolsonaro falou que não adianta. O que ele quer, o que ele precisa é de anistia. E que ele estava tentando resolver com as sanções. E que as sanções só iriam parar se tivesse anistia. Só que você conta, eu conto. Aí a Polícia Federal, nas conversas ali, encontrou uma conversa em que Eduardo Bolsonaro falava que era uma anistia light. Que eles nem queriam mais anistia. Presta atenção nisso aqui, gente. Que eles nem queriam mais anistia. Que aquela galera que foi lá pro 8 de janeiro e acabou perdendo o controle, não sei o quê, que cada um cuide de si. Que eles nem queriam mais anistia, porque se desse anistia, presta atenção nisso aqui, porque se desse anistia, Trump pararia. E eles não querem que Trump pare de sancionar o Brasil, porque eles querem é destruir o Brasil para um novo golpe. E, gente, não é nem anistia mais. Chegou uma hora que Eduardo Bolsonaro falou, não é nem essa anistia light mais não, a gente não quer anistia mais não. Porque se tiver anistia, o Donald Trump vai recuar e vai parar de sancionar o Brasil, o STF, o tarifaço, e a gente quer a intervenção de Donald Trump mesmo, para tirar todos esse povo aí e a gente tomar conta. Olha a situação. Provas, conversa entre Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro. Nunca foi anistia. Eles deixaram claro que a galera do 8 de janeiro estava sendo usadas novamente, como foram usadas para o 8 de janeiro, estavam sendo usadas novamente como uma desculpa de uma anistia para vir a interferência do governo estrangeiro para que eles dessem um novo golpe. Pelo menos tentasse um novo golpe. É a casa caindo total e geral, gente. Vamos ver um novo áudio aqui. Ai, ai. E tem gente que ainda acredita nesse povo. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Sinceramente, o problema não é eles. O problema é você.
É você que está com problema. Martim, peço que você me oriente, também me desculpa aqui, tá? Minha modéstia. Como proceder? Eu fiz uma nota, acho que eu te mandei, tá certo? Com 4 pequenos parágrafos, boa, elogiando o Trump, falando que a questão de liberdade está muito acima da questão econômica, a perseguição meu nome também, coisa que me sinto muito, fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele. Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, para chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martim. Ele entrou em contato, Bolsonaro, com o advogado de Trump, pedindo orientação para o advogado de Trump como que seria uma carta que ele poderia fazer a Donald Trump agradecendo pelo tarifaço. Como que seria essa carta? Como que ele poderia escrever uma carta para agradecer Donald Trump pelo tarifaço? E ele só fez isso porque tem uma outra conversa entre Eduardo Bolsonaro e ele, onde Eduardo Bolsonaro e Silas falou, você tem que fazer, você tem que falar, você tem que agradecer a Donald Trump e tal coisa. Aí, logo depois disso, o que aconteceu? Bolsonaro fez um vídeo. Não sei se enviou carta para Donald Trump, mas Bolsonaro fez um vídeo que hoje é um dos principais vídeos usados para incriminar Bolsonaro. Onde ele deixa claro, agradecendo Donald Trump, deixa claro a chantagem, a coação, a tentativa de obstrução no processo e de coagir o ministro Alexandre de Moraes e o próprio Brasil com o tarifaço. Onde só haveria recuo de Donald Trump se houvesse anistia. Isso é crime, como o exemplo que eu te dei do condomínio do juiz Pedro, junto com a articulação ali para prejudicá-lo. Isso é crime, gente. E não interessa quem é que está envolvido nisso, não. Se é padre, se é pastor, se é bispo, se é ex-presidente, não interessa. Serão responsabilizados. E quanto mais eles falam, né, Silas? Mais provas são produzidas contra eles mesmos. De tentar coagir, intimidar e calar o ministro Alexandre de Moraes. E isso é crime. Vamos ver o último áudio aqui, que é um apanhadão. Olha aqui. Ai, coloca aí, gente, sem anistia. Silas vai ser preso. Pô, Malafaia, você tá meio empreado pelos ouvidos aí. Tu acha que eu mandei alguém negociar com encarregado de negócio? Eu tenho contato direto, porra. E sei que o cara não cede, não adianta, tá certo? Perdeu, quem foi negociar, perdeu tempo, ok? Não tenho discussão violenta com filho nenhum meu. Então, essa fofoca. Quero dividir o tempo todo. Puta que eu pariu, é foda, porra. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda. Isso que é um pastor, hein, gente? Imagina se não fosse o pastor. Jesus deve olhar assim, deve ficar até assustado com o trem. Meteu o cacete em Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque Silas percebeu o tiro no pé. Lula, saiu uma nova pesquisa hoje da Quest. Saiu da Datafolha, eu mostrei para vocês. Lula subiu 2 pontos percentuais de aprovação e caiu a reprovação 2 pontos. E a Quest saiu uma nova pesquisa hoje. Lula ganha de todo mundo. No primeiro turno e no segundo turno de todo mundo. E um distanciamento menor dos oponentes. Não tem Caiado, não tem Michele, não tem Eduardo Bolsonaro, não tem Flávio Bolsonaro, não tem Romeu Zema, não tem Ratinho Júnior, não tem ninguém que derruba Lula. Então Silas percebeu o grande tiro no pé.
Só que é tarde demais. Tem prova demais, tem situação demais, e Eduardo Bolsonaro não tem para onde correr. Ele não recua. E não tem como ele recuar mais. Quem está recuando são os governadores, né? Que já não participaram da última manifestação e acredito que não vão participar dessa nova manifestação do 7 de setembro. Por quê? Porque o barco está afundando. E estão percebendo que a coisa, o tiro, está saindo pela culatra. Agora vocês viram que Silas Malafaia acabou com Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro se manifestou. E eu vou colocar aqui. Eduardo Bolsonaro disse que está tudo bem. Me lembrou agora, né, dos governadores que foram chamados de sujos, canalhas, covardes e não sei o que pelo Carlos Bolsonaro, né? Aí depois vieram a público e falaram, não, tá tudo bem os governadores. O Carlos Bolsonaro estava apenas desabafando. A mesma coisa aconteceu agora. Eduardo Bolsonaro disse que tá tudo bem. Tá tudo bem, que tá junto com Silas Malafaia, que tá tudo bem. Esse povo é o sujo falando do mal lavado. É mais do mesmo e muito do pouco. É tudo da mesma trupe, não tem vergonha na cara, porque todos têm rabo e precisam de apoio um do outro. E todos são cúmplices um do outro. Então não tem como separar. Entendeu, meu querido? Essa é a situação. Vamos ver o vídeo do Eduardo Bananinha e vamos comentar o vídeo dele. É interessante, antes de colocar... Não, depois eu te falo. Da postagem escrita que ele fez, que eu quero comentar. Um tico-tico. Tem circulado aí uns áudios do pastor Silas Malafaia. A faca e o queijo tá na tua mão, ô cacete! E nós não podemos perder isso, pô! E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Né, vazaram, mais uma vez, através do Fishing Expedition, né, pegam o celular do Bolsonaro, vazam o que interessam, jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa. Ué, mas vocês não são pela liberdade de expressão, gente? Vazou? E a liberdade de expressão? Se não vazasse, ia ser censura, ué. Não é não, Central? Não é não. Ô, Steve, tinha que vazar, ué. Porque se não vazasse, era censura. Eu não tô entendendo vocês querem liberdade ou vocês querem censura? Tem que vazar mesmo, é a liberdade de expressão. Vocês têm que mostrar, a polícia tem que mostrar o que vocês falou, o que vocês não falou, o que vocês estão tramando, o que vocês não estão tramando. Isso é liberdade de expressão, ué? Ou não? Entendi. Quando não é uma coisa que vocês não têm interesse, tem que ser sigiloso. Quando vocês querem que fala, tem que falar, porque senão é censura. Ah, tá. Cria vergonha na sua cara, Dudu. Dudu Cifufu. Ah, pelo amor de Deus. Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF. E, diante disso tudo, do que para dizer o seguinte, pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde eles já não sabem nem mais o que fazer. Tem até gente achando que o Trump vai mudar de ideia, ou pensando que é igual ao Brasil, que é depender do escritório de advocacia que você contrate, eles podem reverter as coisas. E nos Estados Unidos a banda toca diferente. Então, siga firme e forte. Tamo junto, pastor. O senhor, igual a mim, tá preocupado com o Brasil e com os brasileiros. Bola pra frente, vambora. Ô pastor, ô Silas, se ele tá junto, chama ele pro Brasil.